José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. Que importância tem? Na minha perspectiva tem muita. Tem muita por uma razão que tem a ver sobretudo com a principal religião em termos numéricos, o principal credo do mundo. Portanto, há 1,4 mil milhões de católicos. Portanto, não é uma religião que esteja em tão rápido crescimento como outras, mas é sem dúvida uma religião com uma importância muito grande. Não estou a falar de cristãos, estou a falar de católicos, porque dentro do cristianismo há vários credos, várias, enfim, sensibilidades. Não é mais do que sensibilidades. Portanto, temos as igrejas protestantes, que são muitas, temos as igrejas ortodoxas, que digamos é um cisma mais antigo, um cisma com 1000 anos, e temos a Igreja Católica, que mesmo assim tem algumas variantes. Por exemplo, há uma igreja ucraniana de rito oriental, que também é católica, está ligada a Roma. Há igrejas católicas no Oriente também com ritos diferentes, e portanto temos várias diferenças. Essas diferenças, em princípio, deviam-se manifestar no conclave. Durante muitos séculos, o cristianismo foi identificado com a Europa, era a cristandade no tempo medieval. Os tempos hoje são diferentes. Houve no século XVI a cisão protestante, não é? Portanto, Lutero, Martinho Lutero, a saída dos protestantes, que depois deram origem a muitas igrejas diferentes, evangélicos, enfim, não vou por aí adiante, anglicanos, tal por aí adiante. Mas a Igreja de Roma, a obediência ao Papa, os papistas, como diziam os protestantes, os anglicanos, manteve sempre como uma grande referência. E do ponto de vista das igrejas, eu diria que é a única que poderíamos considerar universal. Porque as outras igrejas que existem podem ter muita influência, mas têm, por regra, ou são pequenas igrejas, como acontece imenso, por exemplo, com as igrejas protestantes, portanto, são pequenas comunidades, ou podem ser igrejas nacionais, em alguns casos com uma relação direta com os Estados, como acontece em no Irão, por exemplo, em vários países muçulmanos, ou numa situação de alguma subordinação ao próprio Estado, como sucede na Rússia, ou de identificação do chefe de igreja com o chefe de Estado, como a maior parte das pessoas não tem noção, mas é o caso da Igreja Anglicana no Reino Unido, se bem que aí não exista uma subordinação de qualquer dos lados. Portanto, o caso da Igreja Católica tem essa, digamos, originalidade de ser muito antiga, estamos a falar de 2000 anos, não é? Portanto, de o bispo, o seu chefe, ter um chefe, e esse chefe é o bispo de Roma, portanto, o sucessor de Pedro. Pedro foi um dos apóstolos, não é? Que depois morreu em Roma como mártir, e manter uma unidade de doutrina. Enfim, naturalmente permitindo algumas coisas, mas há um catecismo, há uma unidade de doutrina, e isso é muito diferente de todas as outras igrejas, mesmo de outras religiões, seja qual for a religião que consideremos. E foi possível manter este edifício com muitas fases diferentes ao longo de mais de 2000 anos, porque é um edifício que ao mesmo tempo se vai adaptando ao tempo, mas não vai atrás do tempo. Eu acho que esta diferença é muito relevante, e às vezes a nossa pressa do dia-a-dia, a nossa pressa mediática, a nossa urgência, faz-nos esquecer um pouco isso. Portanto, a Igreja vai evoluindo, mas não evolui, ou não deve evoluir, por revoluções. O que às vezes enerva muitas pessoas, o que já levou a muitas divisões, mas permitiu-lhe ir sobrevivendo sempre, depurando, percebendo aquilo que nos sinais dos tempos devia ser incorporado, e aquilo que era apenas o espírito do tempo, o vento, digamos, os ares do momento, e talvez não precisasse disso. E, portanto, a Igreja de hoje, a Igreja do século XXI, tem muito pouco a ver com a Igreja do século XIX, para não irmos para as igrejas do tempo, digamos, dos Borgia, que é aquilo que as pessoas mais referem, da ideia de um Vaticano e de um Papa que é um bocadinho o contrário do que é hoje. Bem, e por isso, também mas, por isso... Perdoam-se-lhes os pecados na terra pela arte que deixaram, está bem?
Sim, mas apesar de tudo, Sim, os pecados eram muitos. Os pecados eram muitos e a arte nem toda foi encomendada por eles. Pois, mas, quer dizer, São Pedro não devemos aos... na Basílica não devemos aos Borgia. Bem, os Borgia por acaso não eram italianos, eram espanhóis. Às vezes as pessoas têm a ideia que eram italianos, não, eram espanhóis, eram ali da... Então era por isso. Hã? Era por isso. Talvez por isso. Bem, ora bem, nós temos aqui uma situação em que há de facto um centro, que é Roma, não teve sempre em Roma, enfim, não vamos discutir agora isso, não teve sempre em Roma, mas que é Roma, um centro que corresponde neste momento a um Estado, o Estado do Vaticano, que também é relativamente recente, digamos, com estas características que tem hoje, portanto é uma coisa do século XX, e há a existência de uma hierarquia daquilo e de uma curia em torno do Papa, que vai fazendo evoluir a própria doutrina. E, portanto, isto passou, e, portanto, há momentos diferentes, não é? Portanto, concílios, por exemplo, os momentos conciliares são momentos em que há uma evolução mais, digamos, drástica do pensamento da Igreja, não é? Portanto, depois há coisas que têm a ver com... Há muitos outros mecanismos, portanto... que a Igreja vai enviando a sua mensagem, e neste momento estamos numa daquelas alturas em que há, eu diria, eu já tinha ouvido muitas expressões, as expressões que há uma grande confusão, outra que há uma grande tensão, outra que há uma grande cisão, outra que há... Mas eu sinto que muitas vezes as leituras que são feitas de fora são leituras feitas com base em preconceitos da nossa forma de olhar para a política normal. E ali a política não é exatamente a política normal. Portanto, este conclave, por exemplo, uma das coisas que se diz mais, o conclave vai ser um conclave onde a maioria dos cardeais presentes foram nomeados por Francisco. E, portanto, naturalmente, vai ser um conclave... de sucessão, digamos assim. De continuidade. Portanto, o sucessor de Francisco será um Francisco II. E, aliás, há quem diga que pode ser esse, inclusivamente, o nome escolhido para o próximo Papa, Francisco II. Pronto. Francisco II. No entanto, se olharmos para a história dos conclaves, não é nada claro, pelo contrário, que a escolha dos cardeais seja... mesmo cardeais escolhidos pelos anteriores papas, com características variadas, sejam uma confirmação. Vou dar alguns exemplos. Em 1878, portanto há 150 anos praticamente, todos os cardeais eleitores tinham sido escolhidos por dois papas que eram, podemos dizer, ou abertamente reacionários ou grandes críticos da modernidade. Estamos no fim do século XIX, revolução industrial, transformação completa das sociedades. Tínhamos tido Gregório VIII e Pio IX, que eram papas muito anti-modernidade. E elegeram Leão XIII, Leão XIII, que teve um papado longo, 23 anos, e que fez uma grande viragem. É dele que, por exemplo, deriva a doutrina social da Igreja. Portanto, isto é, cardeais nomeados por papas ditos conservadores ou ditos reacionários, elegem um papa que se envolve no mundo moderno e não reage contra o mundo moderno, procura fazer a Igreja evoluir em função do mundo moderno. Portanto, Leão XIII. Depois, no caso seguinte, Leão XIII nomeou 61 dos 62 cardeais eleitores que elegeram o seu sucessor. E o escolhido foi Pio X, que resolveu pôr travões em tudo o que estava a fazer Leão XIII. Outro exemplo. Todos os cardeais que elegeram o Papa Francisco, penso que todos, ou quase todos, praticamente todos, tinham sido escolhidos por dois papas que... a comunicação social, os mídias viam como papas conservadores, para não dizer reacionários. São João Paulo II e Bento XVI. E escolheram Francisco. E mesmo Francisco, quando foi escolhido, eu tive a ouvir, por exemplo, nos últimos dias, uma entrevista com um jesuíta, e que quando Francisco foi escolhido, ele disse, epá, que horror,
Francisco era muito mal visto entre os jesuítas. Que horror! E os jesuítas são considerados muitas vezes como sendo um dos setores mais progressivos. Eu não vou usar a palavra progressista, vou usar a palavra progressivo da Igreja Católica. Portanto, isto não é nada um tema que esteja definido, quer dizer, aquilo que vier ali vai depender de imensos fatores e, portanto, é muito difícil prever e fazer apenas esta contabilidade, até historicamente, do que isto significa. Depois há outras coisas. Há outra coisa que é muito relevante. Há, de facto, muitos... O Colégio Cardinalício cresceu imenso, cresceu muito com cardeais nomeados de locais do mundo que nunca tinham tido um cardeal. Olha, um dos sítios é Timor. Timor tem hoje em dia um cardeal. E, portanto, tem havido o estilo de governo de Francisco era muito centralizador. Os seus críticos dizem mesmo que é autoritário. Aliás, a crítica de autoritarismo não é... Já vinha do tempo em que ele era bispo, cardeal e bispo de Buenos Aires. E, portanto, não tem havido o número de reuniões entre eles, ou mesmo o número de ida a Roma dos que estão na periferia, suficiente para eles conhecerem uns aos outros. E, portanto, basicamente, o que se tem passado nos últimos dias, designadamente nestas reuniões todas, em que eles podem falar uns com os outros e podem fazer intervenções e fazer também homilias nas missas que vão celebrando, tem sido um momento em que eles se conhecem uns aos outros. E, portanto, há ali um grau de indefinição, porventura maior do que era habitual. Quando nós notamos que durante 450 anos, não estou enganado, sensivelmente 450 anos, só houve papas italianos, isso derivava de dois fatores. Primeiro, havia muitos cardeais italianos e depois os cardeais italianos conheciam-se uns aos outros, porque estavam mais próximos de Roma ou estavam mesmo em Roma, faziam parte da curia. Isto é uma situação muito diferente, apesar de Itália continuar a ser o país com mais cardeais no Colégio Cardinalício. Itália tem no Colégio Cardinalício 17 cardeais, e a África inteira, que é a região em mais rápido crescimento digamos, do mundo católico, tem 18. Portanto, a América do Norte tem 20. Portanto, há aqui digamos, um peso ainda muito forte dos cardeais italianos. E eu não sei, inclusivamente, se esta contabilidade dos cardeais italianos integra alguns que, sendo italianos, não estão em Itália. E um deles até, por acaso, é papável, que é o Patriarca de Jerusalém. Portanto, ora bem, agora temos aqui outra questão a ver, que é como é que se neste processo, isto que eu estava agora a referir, as alianças regionais têm ou não peso. Portanto, isto é, se por exemplo a Ásia se vai juntar à África e à América do Sul para voltar a termos um Papa da periferia. Nada indica que seja essa a lógica das reuniões, deste tipo de conclaves. Portanto, este tipo de coisas que nós às vezes vemos na política não é exatamente assim. Até porque nós percebemos que as sensibilidades deles são muito distintas. E desse ponto de vista há aqui equilíbrios que nós não antecipamos. Por exemplo, eu vou dar uma coisa que a maior parte das pessoas não tem referido muito, que é Portugal neste momento tem comparativamente um peso muito grande no Colégio Cardinalício, ao ponto de ter no limite 2 papáveis. A maior parte das pessoas não sabe, não tem referido isso. Porquê que eu estou a dizer isto? Bem, vamos lá ver. Quando estou a falar de Portugal, não estou a falar estou a falar de cardeais de origem portuguesa. Pronto, para ser mais rigoroso. Portanto, Portugal tem como país 4 cardeais. Portanto, no Colégio Cardinalício. Portanto, temos o mais novo de todos, o Bispo de Setúbal, temos o Tolentino, que é muitas vezes o Tolentino Mendonça, que tem a responsabilidade do Dicasterio da Cultura e que, portanto, tem uma influência em Roma, mas que às vezes é indicado como papável. Temos Dom Manuel Clemente e Dom António Marto, que esses já são, inclusivamente, já não podem ser eleitos, têm mais penso que têm os 2 mais de 80 anos, mas ainda podem votar, mas não podem ser eleitos. Acho que é isto assim. É isso. Pronto. E depois temos um cardeal, pela primeira vez de Cabo Verde, que inclusivamente teve muita formação em Portugal. Depois temos, o que já referiu, um cardeal em Timor, que tem alguma, que, enfim, nem que seja afetivamente, pode ter alguma relação
com Portugal, e tens um cardeal de que se tem falado em Portugal muito pouco, mas que, por exemplo, acaba de aparecer, enfim, nas últimas horas, como sendo um dos papáveis do Figaro, que é um jornal francês, que é o cardeal, ele chama-se, espera aí, eu nem não fixei o nome dele ainda, ele chama-se, o nome dele é bem português, chama-se António Sebastião do Rosário Ferrão. António Sebastião do Rosário Ferrão, ou Filipe António Sebastião do Rosário Ferrão, é o arcebispo de Goa e Macau, patriarca das Índias. Há poucos patriarcados. Há o patriarcado de Lisboa, o patriarcado de Jerusalém, o patriarcado das Índias. Não sei se há mais algum. Portanto, ele tem origem portuguesa, portanto, nasceu em 53, portanto, ainda Goa era uma colónia portuguesa, tem algumas relações com Portugal, chefia a Federação dos Bispos Asiáticos, não fala uma quantidade, é poliglota, literalmente poliglota, e é considerado uma figura em ascensão. Portanto, não é propriamente um cardeal português, mas é um cardeal de origem portuguesa. Aliás, esse patriarcado das Índias é o que está na origem do grande confronto. Não é apenas a questão de Paulo VI ter recebido os representantes do PAIGC, MPLA, em Roma, num cortejo onde ia muito mais gente. É sobretudo porque Paulo VI tinha escolhido quem ia para esse patriarcado. E Portugal queria, não queria, porque, entretanto, Goa tinha sido invadida e, portanto, havia ali um conflito, e grande parte do conflito nasce exatamente disso. Portanto, agora temos aqui umas coisas que temos, digamos, estes conflitos, e depois temos aquilo que é o discurso. E o discurso é muito conservadores progressistas. Ora bem, o que é que pode estar em causa? Quais são as discussões que de alguma forma atravessam neste momento a Igreja Católica, algumas delas criando grandes divisões. Algumas têm a ver com a forma como... Eu não creio que nenhuma tenha a ver com questões que geraram cismas anteriores, designadamente questões de fé. Portanto, ninguém propõe, por exemplo, mudar aquilo que vem desde o Concílio de Niceia, que é o credo, e aquilo que no credo se propõe como sendo a fé dos católicos. Não é esse que está em causa, mas está o catecismo, e do ponto de vista daquilo que no catecismo diz sobre o que deve ser o comportamento e a atitude perante a sociedade dos católicos. Há um ponto que se fala muito e sobre o qual não há grandes diferenças entre os principais cardeais, que é aquilo que habitualmente nós na política consideramos a parte de esquerda-direita económica. Do ponto de vista económico, os cardeais estão todos à esquerda. Ou basicamente estão à esquerda, e Bento XVI estava à esquerda. Portanto, suspeitam do capitalismo ou do liberalismo, se preferires. A maior parte deles, não direi todos, têm uma certa suspeita, porque têm aquela, portanto, a mensagem, transportam a mensagem de uma igreja dos pobres, de uma igreja dos desvalidos, de uma igreja dos refugiados, dos imigrantes, e isso muitas vezes os coloca, de umas vezes mais ostensivamente, como foi o caso de Francisco, que fazia muita questão nessas coisas, outras vezes na doutrina que iam elaborando, como é o caso, por exemplo, de Bento XVI. Portanto, e olhamos para estes papáveis todos e quase todos eles têm essas características. Alguns têm mais são mais mediáticos desse ponto de vista, mas de maneira geral não há aqui diferenças. Onde é que as coisas se colocam? Colocam-se em questões, e curiosamente aí também não há às vezes grande divisão se pensarmos naquilo que era o pensamento de Francisco sobre questões como a eutanásia, como o aborto, como um tema que talvez aí já haja mais divisão, mas curiosamente não segundo as linhas que às vezes são apresentadas, que é o tema do preservativo. O tema do preservativo vem de uma encíclica de um Papa considerado progressista, que é Paulo VI, portanto, que tem a ver com o tempo em que apareceram, digamos, a contracepção e, portanto, todo esse tema. Depois, há temas que são quase bizarros para quem está a olhar de fora e enfim, sobretudo para quem nunca conheceu a Igreja, que é o tema da missa tridentina. Sabes o que é? Não. Pronto. No Concílio Missa Tridentina. No Concílio Vaticano II mudou-se a forma de celebrar a missa. Sim. A missa era, durante a celebração, os padres estavam virados para o altar e não virados para
Assembleia. A comunhão era dada na boca dos fiéis e não havia a possibilidade dos fiéis receberem a hóstia nas mãos e colocarem eles próprios na boca, tinha que ser dada por um padre. Havia partes da missa que eram ainda celebradas em latim. Pronto. Isto mudou com o Vaticano II. O Vaticano II, eu era miúdo e recordo-me de aparecer na igreja a que eu ia o atual altar, porque o altar antes, aquelas mesas que nós hoje em dia vemos frente aos sacrários não existiam, portanto é colocado um altar para o padre poder estar de frente para a Assembleia, mas há comunidades católicas, cristãs, que, não direi sempre, mas estão a crescer, que gostam de celebrar, nem que seja de vez em quando, uma missa segundo o rito antigo, o rito clássico, o rito tridentino. Isto tem sido um tema de enorme tensão. Portanto, isto chegou a ser literalmente proibido. Depois, com Bento XVI, foi permitido com limites. Francisco foi muito contra e tentou de novo proibir. Em Lisboa há missas tridentinas. Há pelo menos uma igreja onde de vez em quando há uma missa tridentina, não sei se todas as semanas. Que é, agora não estou a lembrar o nome da igreja. É uma paróquia da Baixa. Sim, não sei, mas tem várias igrejas, é numa delas que é missa, agora não me recordo o nome da igreja. Prata. Não é da Rua da Prata, é lá embaixo ao pé da Casa dos Bicos. Igreja da Madalena. Igreja da Madalena. Não sei se é na Igreja da Madalena, enfim, não interessa. Agora, não interessa, Paróquia de São Nicolau. A Paróquia de São Nicolau, é a Paróquia de São Nicolau e a igreja é a igreja que fica ao pé da Casa dos Bicos. Aliás, é uma igreja lindíssima, que teve obras recentemente e foi recuperada, está muito bonita. Ora bem, depois há outros temas que são aqui relevantes e que têm, alguns deles eu diria que têm a ver com o lado de organização e de doutrina da igreja. Por exemplo, o casamento dos padres, o celibato, portanto tem a ver com o celibato, não é? O casamento de celibato. Isto é um tema que muitas vezes é considerado, até por causa, foi muito discutido por causa do tema da pedofilia e dos abusos, não é, do ponto de vista da doutrina e da teologia, um tema que nós possamos considerar dogmático. Porque até ao Concílio de Latrão, que foi em 1139, havia, por assim dizer, o hábito, enfim, aconselhava-se a que os padres e os religiosos não tivessem parceiro ou parceira, portanto, no sentido também se aplicava às freiras, mas a doutrina ia apenas, que era uma coisa que já vinha do Concílio de Niceia, ia apenas, quer dizer, não podem ter, digamos assim, amantes, prostitutas, coisas desse género, no que diz respeito aos padres. No Concílio de Latrão, considerou-se que a dedicação era à Igreja, era a Cristo, e, portanto, tinha que ser absoluta. Portanto, nós podemos dizer que aqui, em termos de doutrina, há um espaço para evoluir, porque já foi diferente. Portanto, não é uma coisa... É a questão do papel das mulheres e de ordenar ou não ordenar as mulheres, dizem os teólogos, que é uma questão teológica um pouco mais complexa, mas que é uma das grandes expressões de grandes setores da Igreja, tem a ver com isso. Assim como outro tema, que, portanto, só para dar uma ideia, por exemplo, o tema da bênção dos casais homossexuais e o tema do preservativo. Ora bem, este tema dividiu as igrejas nos últimos tempos. Por exemplo, em África, quando pareceu que o Papa Francisco ia no sentido de permitir a bênção ou de autorizar a bênção aos casais homossexuais, houve uma reação forte dos bispos africanos que disseram: aqui não pode ser isto, não podemos ir por esse caminho. Em contrapartida, os bispos africanos, porque tiveram e têm um problema de SIDA mais forte, são mais tolerantes, por regra, ao uso do preservativo. Portanto, as coisas não são assim preto e branco. Como nós e também em relação até à própria possibilidade do não celibato dos padres. Tem uma posição diferente. Isto é muito variado. E agora vamos só porque eu... As circunstâncias, porque queria acabar isto rapidamente, só para dizer o seguinte. Uma coisa que eu acho importante, eu depois, se tiver tempo, ainda falo dos vários papáveis, mas agora já não tenho tempo para isso, temos um convidado ainda a entrar na primeira parte. Sim. Queria só referir um aspecto muito importante. Muitas vezes considera-se que esta tensão existe entre uma igreja que propõe mudanças muito progressivas, ou mesmo progressistas, que é o caso, por exemplo, da igreja alemã, e
uma igreja dita mais conservadora ou mais reacionária, que será o caso da igreja africana. Ora bem, quando nós olhamos para isso, e acho que provavelmente é uma das coisas que os cardeais terão estado a debater nos últimos tempos, é perceber como é que a igreja, apesar da dimensão que tem, estamos a falar, como eu disse, 1.400 milhões de pessoas. Portanto, ou melhor, 1,4 mil milhões de pessoas. E 400 mil padres, penso que é esse o número que existe, portanto é muita gente. Como é que isto se vai adaptando à modernidade e como é que isto vai recuperando ou perdendo influência, designadamente naquilo que é o ponto de origem da Igreja Católica, da própria cristandade, que é a Europa e o mundo ocidental. E desse ponto de vista, aquilo que se sabe, e que é um paradoxo, e seguramente terá a ser, é que a Igreja está a crescer mais depressa nas zonas mais pobres do mundo, designadamente África, e está a perder peso e influência nas zonas mais desenvolvidas, designadamente na Europa e na Alemanha, onde as igrejas estão vazias. Os católicos na Alemanha não são a maioria, portanto é um país, aliás, houve guerra dos 30 anos, foi uma guerra religiosa, não vamos contar agora essa história. E portanto, perceber onde é que está este equilíbrio é uma questão que provavelmente vai ser determinante na escolha de quem vai ser o próximo Papa. Porque, e acabo já, uma das questões que muitas vezes levanta perplexidade é que há algumas igrejas protestantes que acharam que não perdiam mais influência se modernizassem, a seguir quase desapareceram. E o caso talvez mais típico é a igreja anglicana, onde no Reino Unido a igreja anglicana está a perder terreno para a conservadora Igreja Católica. Muito bem.